Nós temos aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer ao nosso presidente do Espaço Democrático, vice-governador Guilherme Afif. Doutor Afif, é possível fazer a reforma tributária e restabelecer o Pacto Federativo sem que antes se faça uma reforma política? Eu gostaria de passar essa resposta aos ilustres debatedores. Eu posso ser um comentarista a posteriori, mas eu não gostaria de roubar a oportunidade que nós temos de ouvir autoridades no assunto. Eu gostaria de falar depois, mas ouvir a opinião de vocês a respeito deste ponto fulcral. Quer dizer, como mexer na estrutura tributária sem mexer na estrutura política. Governador. Eu não acho, de forma prática, uma coisa fácil de fazer. O PSD anunciou nos seus primeiros momentos uma proposta de revisão constitucional. Eu defendo que por aí a gente possa avançar bastante. Nós temos que trabalhar muito para trazer esse debate à luz, para fazer com que ele repercuta na sociedade, que ele interesse as pessoas, e aí nós possamos avançar. Porque senão eu não vejo, o governo federal é muito forte, sempre foi o anterior, ele acaba predominando e a sua vontade prevalecendo e você não consegue avançar. Então, na normalidade, no operacional, eu fui deputado federal, senador, a gente sabe, é prático, todo mundo pensa como a gente, mas na hora de votar esse processo não alcança, até porque, a gente precisa dizer, o governo federal também não tem folga, ele não vai abrir mão de receita, então tem que ser feito um planejamento a longo prazo e isso exige uma mudança grande do processo. A reforma política, ela é a ideal, ela deveria ser a primeira, antes de todas as outras. Ela criaria um novo momento. O Congresso parece que foi feito para não funcionar, é um processo que não avança. A reforma tributária, se você for olhar nos últimos 20 anos, todo mundo defendeu que ela acontecesse, ela não acontece. Então, é exatamente esse o passo que nós temos que dar. Eu acho que a primeira questão está se fazendo hoje aqui e deve se fazer em todos os lugares. Chamar a atenção para o problema, porque a tendência é ele se agravar. Uma coisa, eu disse antes, é você fazer a gestão com um excesso de arrecadação, todo mês surpreendendo positivamente, a economia dando uma resposta excepcional. Outra é você tendo que cortar, dificultar, e é esse o cenário atual. Temos aqui uma outra pergunta de André Luiz Paranhos, de Blumenau, também de Santa Catarina. Eu vou perguntar para o deputado Hugo Napoleão sobre educação, que é a pergunta que faz o André Luiz. Deputado, diz o André, eu acredito que o problema da educação no país não é a quantidade de dinheiro aplicado a determinada região, mas a gestão desses recursos. O senhor concorda com isso? E depois o Ranan pode complementar. Sim, mas dentro do contexto do que nós estamos aqui conversando, dentro da questão federativa, não há dúvida nenhuma de que as contribuições, elas contribuíram lamentavelmente, não para a sua própria existência, mas para que o fundo de participação caísse e, com isso, caísse também o Fundeb e caísse, de uma maneira geral, caíssem os recursos destinados à educação, como os recursos de uma maneira geral. Então, não há dúvida nenhuma de que muito é má gestão. Há que se fazer uma opção. Educação é opção, sobretudo a educação básica, mas daí até o ensino superior, ela tem que ser cuidada e modelada com prioridade. Vejamos o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve duas guerras e saiu dizimada. Começou o século passado, século XX, com uma maior potência. Terminou o século XX com uma maior potência da Europa. Por quê? Educação. A Coreia, dividida entre norte e sul, cresceu e multiplicou-se. Por quê? Educação. Países árabes, com aquela grande crise da década de 70 para 80, ganharam muitos recursos na subida do preço do barril do petróleo e não foram muito adiante. A questão é a educação. Assim, John Kenneth Galbraith também fala e cita a questão da Índia em seu livro, afirmando que a Índia, principalmente,
recebeu uma ajuda monumental dos Estados Unidos para a agricultura e naquela época não foi adiante. Por quê? Educação. Assim, os países da Aliança para o Progresso também não. Então, todo mundo fala em educação, mas pouco se trabalha em cima dela. Hanan. Educação, não tem dúvida, é uma unanimidade nacional, é mundial, na teoria. Mas vou dar um exemplo aqui de também como se subtraiu o dinheiro da educação pela União, em relação ao que estabelece a Constituição Federal. Outra vez, vamos para o detalhe. O artigo 212 da Constituição Federal estabelece, o legislador buscou garantir recursos para a educação, ou seja, priorizar a educação. Então, chegou e disse que estados e municípios seriam obrigados a gastar, a investir, que não é gastar, no mínimo 25% da sua arrecadação de impostos em educação. E a União não poderia gastar menos de 18% da sua arrecadação de impostos em educação. Mas a maldade que ocorreu ao longo desse período, através da mudança de 80-20 impostos e contribuições para 58-42, se subtraiu dinheiro da União, que era 18% obrigatório em educação, se pegar 18%, e na época era 80%, isso dava 14% da receita da União para a educação total. Hoje começou a 50%, o 18% não dá 9%. Então, a União está deixando de investir em educação de ensino superior uma quantidade quase igual a que investe. Menos da metade, subtraiu por um simples artifício da contribuição. Mais uma vez, pela essa tecnicidade de tributos, impostos e contribuição, nomenclatura. E isso que aconteceu fez o quê? Hoje, o número de alunos da rede pública de ensino superior, como o doutor Hugo Napoleão acabou de falar, os países que investiram, que tiveram sucesso, investiram na educação, nós temos hoje apenas 1/4 dos alunos do curso superior na rede pública. E rede pública, eu diria aí, União, estados e municípios. E na rede privada tem 75%, porque foi subtraído esses recursos da União por esse artifício da contribuição. Então, eu acho que é possível fazer uma reforma tributária. Agora, eu acho que seria totalmente desaconselhável fazer reforma tributária, por razões muito óbvias. Todas as vezes que se fala reforma tributária no Brasil, quem senta à mesa? União, estados e municípios. Ninguém quer perder um centavo. Então, o produto dessas discussões é sempre um só. Vamos aumentar a carga tributária. Ninguém perde os 3 centavos, mas não chamam quem paga. Então, a reforma tributária fatiada ainda perde a visão de conjunto. A visão de conjunto, o que é pior ainda? Quando perde a visão de conjunto, eu já vi reforma tributária, projeto, governador, que ilustres, pessoas notáveis, não vou dar nome, porque são notáveis mesmo, PhDs, dizem, vamos simplificar o regime tributário brasileiro. Então, vamos unir ICMS, IPI, PIS, COFINS, botar num tributo só. Eu me lembro que eu fiz parte do grupo de trabalho desse. Eu digo, tudo bem, é bonito. Agora, vocês já pensaram quanto vai valer um fiscal? Quanto vai valer a corrupção, o incentivo à corrupção? Porque a hora que você somar uma alíquota de ICMS de 12% ou de 18%, mais o IPI modal de 15%, mais PIS e COFINS de 9%, vamos ter uma alíquota de 40%, 50%. Uma alíquota de 40%, 50% é um incentivo à corrupção brutal. E o fiscal vai valer um horror de dinheiro. Então, é preciso muito cuidado com reforma tributária de simplificação através da técnica. A doutora Afif vai falar que... Não, mas aí, depois eu quero ouvir o Vilmar. Aliás, o Vilmar tem um grande auditório lá em Goiás. Na última transmissão, foi o que reuniu
mais pessoas para nos assistir. Repetir agora. E está se repetindo agora. Então, você precisa dar uma mensagem para o seu povo que está lá. Uma boa noite a todos, em especial para nossos companheiros aí de Goiânia, sob a coordenação do deputado Tiago Peixoto, estão acompanhando e seguramente vão participar desse debate. Mas eu queria aproveitar, porque político levantou a bola, a gente chuta, né? Quer dizer, deu um microfone e já está falando. Mas eu vou ser breve, presidente. Eu quero dar um foco nessa questão da Pacto Federativo. Isso não devia estar na reforma tributária, não. Isso é um dos itens importantes da reforma política e institucional. Por quê? Porque se trata de redistribuição de poder. Não se faz a repactuação da federação porque a União não quer perder poder. É isso. Então, o item é da reforma política, talvez o principal. Reforma tributária, a questão tributária, econômica é consequência. A raiz é uma questão política de redistribuição de poder. Por que não sai? Porque a União não quer perder poder. Né? Os governadores estão enfraquecidos politicamente, com pouca expressão política. Historicamente, no Brasil, quando 3 governadores se reuniam, o país parava para saber o que os governadores estavam propondo ou iam falar. Recentemente reuniram 20 governadores com o ministro Mantega, devia estar reunida com a presidência, não com o ministro, para ver a fragilidade da expressão dos governadores. Saiu uma nota de rodapé nos jornais, porque sabia que dali não ia sair decisão relevante nenhuma. O que fazer? O que fazer? Bem, primeiro, como no nosso presidencialismo, o presidente controla a pauta do Congresso, controla o Congresso, era convencer ou arrumar um compromisso explícito, forte, de um candidato a presidente da República com uma agenda em que ele fosse cumprir esta agenda da eleição presidencial. Que ele pudesse dizer, eu vou fazer isso, eu me comprometo com o país com estes itens aqui da reforma tributária. E o segundo é uma enorme articulação política dos governadores, dos prefeitos, do Senado. O Senado Federal não está cumprindo o seu papel. Essa era uma pauta do Senado. O Senado representa os estados, representa a federação. O Senado está absolutamente omisso nessa pauta. Acho que eventos como esse, a gente pode iniciar a fazer uma acumulação de pressões e de articulações para que chegamos a um reequilíbrio da federação, que todos sabem que é extremamente necessário até para enraizar e aprofundar a democracia no Brasil. Então, Rubens, agora eu posso colocar o meu ponto de vista, e eu estava até evitando falar, mas o assunto é tão candente. Né? Primeiro, lembrar as nossas bandeiras, a bandeira do partido e os princípios da sua fundação. Nós estamos nos preparando para apresentar uma proposta para a nação, um projeto de nação, baseado nos princípios que fundamos o partido. E um dos princípios era a defesa do cidadão contribuinte. E aqui o Samuel disse que, quando se fala em reforma tributária, só comparece para discutir a discussão do SAC, né? União, Estado e Município, e a repartição dos recursos, e aí você pode colocar os especialistas, os advogados tributaristas e somar o sinafisco, que sempre compareceu em todo o debate. Só que esqueceram de chamar o principal, o contribuinte. Não avisaram ao contribuinte que é ele quem paga a conta. E esse contribuinte ele tem o direito de dizer para onde ele quer que seja redirecionado esses recursos. E aí estão as necessidades fundamentais de uma sociedade, que é a educação como pilar básico, junto com a saúde, da garantia da igualdade de oportunidade, que é o princípio fundamental do nosso partido, garantir a igualdade de oportunidade
é a educação e a saúde, como a Luísa fala, a meritocracia, né? Garantir os direitos individuais e coletivos, que é a justiça e a segurança. E quando nós olhamos estes 4 grandes pilares da nossa democracia, isso é exercido pelo Estado e pelo município. Quer dizer, o grosso do exercício da educação, da saúde, da justiça e da segurança é Estado e município. E não tem os recursos para atender essa demanda da sociedade. Por isso que nós apresentamos, e isso eu labuto há tantos anos, colocamos na Constituição de que todo produto deveria ser acompanhado da carga tributária contida nele, né? Quanto que o cidadão paga? E agora estão com medo de revelar isso. A presidenta foi muito importante nesse processo, ela sancionou o projeto aprovado. Esse projeto é de articulação da nossa bancada, como nosso princípio fundamental. Para vocês, militantes em todo o Brasil, saibam que essa foi uma luta de todos nós para conseguirmos, e ela vai ser regulamentada até o mês de maio. E aí, Samuel, vai se revelar a alíquota real. Vai se revelar os 40%, vai se revelar os 45% embutido em determinados produtos, uns com maior carga, outros com menor carga, mas o cidadão vai passar a ter a consciência do taxpayer. Pago, logo exijo. Então, se eu pago e tenho direito, eu vou exigir a contrapartida do serviço público naquilo que me interessa. O segundo outro ponto, que aí vai para a reforma política, que é a pergunta da Carla Grasso, a reforma política, nós inserimos como nosso princípio o voto distrital. O voto distrital é aquele que vai devolver à representação a vinculação com a sua base. E aí nós temos que ter uma aliança entre estados e municípios, com a bandeira do voto distrital, porque esta é a forma da descentralização do poder. Então, esse é um passo inicial que nós daríamos para fazermos as reformas estruturais e o restabelecimento do Pacto Federativo. Porque o Pacto Federativo vai ser pelo Congresso, e um Congresso representado pela sua base efetiva é um Congresso com muito mais legitimidade de representação. E hoje, quando se fala, mas tudo foi aprovado pelo Congresso, o Congresso está a reboque do Poder Executivo Central. É isso que tem acontecido. Portanto, esse é o nosso ponto de vista para o grande debate. Aliás, nós estamos debatendo exatamente os pontos que nós vamos levantar. São pontos polêmicos, aí vão discutir, mas esse aqui é o voto distrital puro ou voto distrital misto. Olha, nós queremos um sistema que descentralize a representação para que o cidadão possa cobrar os seus direitos. Fica aqui lançada a semente para o debate e o contencioso.